Fala, galerinha do Gema. Sou Cordeiro aqui e eu vou fazer meio que um editorial pra vocês, explicando exercício por exercício como fazer. Então, a gente vai começar pelo primeiro, que é A. Basicamente, você se recebe um número no input e você tem que dar o output nesse número de 20 em 20. Como, assim, como no exemplo aqui que ele deu, 67 é 20 mais 20 mais 20 mais 7. Tá, como que a gente faz? Como que a gente pode fazer? Uma forma de fazer isso é usando a estrutura while. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Eu vou receber um número n. Enquanto esse número for maior que 20, eu posso só tirar desse número. Então, n menos igual a 20. Tá, você concorda que se eu fizer isso, ele vai... sei lá. Ele vai printar a quantidade de 20 necessários. Então, se eu colocar 20, 67... se eu colocar entre aspas simples. Ele vai colocar 3 As. Agora é só a gente trocar esses 3 As por 20, né? 20. E não só 20, 20 mais, né? 20 mais. Porque agora eles vão juntar, vai ficar 20 mais 20 mais 20. E agora que eu sair daqui, eu vou ter um número menor ou igual a 20, que vai ser o número final. Então eu só dou cout n. Teoricamente, 20 mais 20 mais 20 mais 7. Que esse é exatamente o que a gente quer. Alguns erros comuns desse exercício que eu vi foi que algumas pessoas esqueceram de lidar com casas pequenas. Então, se você estava lidando, por exemplo, você tá fazendo 20 maior ou igual a 20 aqui, podia dar problema. Maior, 20, você colocava 20 aqui e colocava um mais 20 aqui, por exemplo, sei lá. Isso daria problema. Então essa é a melhor forma que eu achei de fazer, é mais fácil também. Então, sobre A, é isso. Tá, agora a gente vai pra B. Como que a B funciona? A B é uma sequência famosa, que ela chama sequência look and say. Basicamente, a gente vê os números, por exemplo, se tem 4 2 seguidos, eu falo 4 2. Se tem 2 3 2 3. 1 1 1 1 e tem 1 2 1 2. Então é basicamente isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar uma string. É verdade, como o número pode ser gigantesco, até deu um exemplo aqui, o número vai ser 10AN, tá ligado? 10AN nenhuma estrutura consegue pegar isso, tá ligado? De número consegue pegar isso. Então a gente vai usar string s. A gente vai pegar esse número como se fosse uma grande string. É verdade, a gente tem que pegar o tamanho também. Int n sem n. Tá, agora a gente tem o tamanho e a string. A gente vai ter que iterar por essa string toda. For int a igual a 0 e menor que s.size e mais. Tá. Como que eu faço? Eu vou contar quantos seguidos tem. Só que para isso tem uma forma simples que a gente tem como fazer. Eu vou salvar quem foi o cara anterior que apareceu. Char anterior for igual a... vamos lá. Vamos falar que o caractere anterior foi, sei lá, algo que não aparece nos nossos números. Ok. Agora, a gente vai... Se o nosso caractere atual, sd, ou sd, for diferente do caractere anterior, quer dizer que a gente acabou de chegar num cara novo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no 222, o 2 ia ver um cara novo, o 2, 2, 2, todos eles iam ver o mesmo cara atrás. Então, se eu chegasse no 3, eu vou falar, ok, agora eu vou printar quantos 2 apareceram, basicamente. Só que para isso a gente tem que fazer um count, int ct igual a 0. Se sd for diferente de int, a gente vai for int j igual a 0. Mentira. A gente vai printar ct e a gente vai printar o caractere anterior. Deixa eu só ignorar. Se antes for diferente de A, né? Porque tem o primeiro caso que é pai. Se não for, ele vai printar a quantidade e o anterior, a quantidade anterior que apareceu. E agora, sempre no final, a gente vai dar CT++. A gente... Opa, foi mal.
A gente aqui, sempre quando a gente vê que o cara mudou, a gente tem que setar o cara pra 0. E agora a gente CT mais. E essa contagem vai aumentando. Se ele for igual, ele só vai somar mais um, basicamente. Se ele for diferente, ele vai printar o anterior. E agora, eu vou tentar compilar, pra vocês verem que tem um errozinho ainda. Ah, esqueci de setar que o anterior vai ser sempre igual a SG. Ok, vamos. Foi. Você percebe que ele vai falar 4, 2, tá certo. 2, 3, tá certo. E 1, 1. Só que ele não falou o último, 1, 2. Por quê? Ele tava contabilizando 2 na hora que acabou o loop. O que significa? No final, eu vou ter que printar isso aqui também. No final, meio que tem que considerar que o caractere mudou. E printar o último. Foi. E é isso. Sobre o exercício é isso. Tá, agora vamos pra questão C. Macaco dardo. O macaco dardo, Ele vai ter que matar N balões. E ele, em cada tiro, dá X de dano. E cada balão tem essa quantidade de vida. Então, por exemplo, ele vai ter que matar o balão 1. O balão 1 tem 7 vidas e ele dá 3 de dano. Ele vai dar 3 de dano, vai ficar com 4. 3 de dano, vai ficar com 1. 3 de dano, morreu. Esse aqui, 3 de dano, morreu. 3 de dano, 3 de dano, morreu. 3 de dano, 3 de dano. E como eu disse aqui... E como eu disse aqui, ele só acerta um balão por tiro. Então ele não pode, por exemplo... Aqui vai sobrar, né? Vai sobrar um de dano se ele atirar nesse cara. Ele não possa aproveitar e atirar nesse carinha. Então tem que lidar com eles individualmente. Tá, como que eu calculo quanto tempo leva pro macaco dardo matar um carinha só? Vocês podem ver, por exemplo, 7 vai ser menos 3, menos 3, menos 3. O que isso significa? Vocês concordam que a quantidade de vezes que eu escrevi menos 3 é a quantidade de 3 que cabe em 7. Isso é basicamente 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2, resto 1. Só que esse resto, se aqui fosse 8, e aqui é basicamente a descrição dos nossos tiros. Ele deu 2 tiros, mais um tiro de resto. Só que, se aqui fosse 8, ele vai ter resto 2. Só que esse resto 2 eu também posso matar em um tiro. Então, basicamente, a forma que eu pensei, pelo menos, foi... Eu vou dar um tiro, eu vou dividir o N. Eu vou dividir a vida do balão pelo dano do macaco. Aí a gente vai ver quantos tiros ele vai ter que dar. Esse é o dividendo. Aí o resto... A resposta, quer dizer. E o resto, ele vai definir ou não se eu vou ter que dar um tiro a mais no final. Porque se aqui fosse 6, ele não lhe daria resto 0, então não teria que dar um tiro a mais. Então, basicamente, vamos codar aqui. Ele vai receber N e vai receber X. Int resp, igual a 0. Int x, chama de x. Int y, sem y, coisa A, sem y. Agora a gente vai resp mais igual y dividido por x. Que é o que a gente falou antes. Só que, if, se tiver algum resto em y dividido por x, a gente vai e adiciona 1 para a resposta. Então é basicamente isso. Agora a gente dá cout resp. Vamos testar? 8. Só que, antes de acabar, perceba que a quantidade de balões pode ser 10 a quinta. E a vida de cada balão pode ser 10 a nona. Vamos considerar que eu dou 1 de dano por balão, tem 10 a quinta dos balões, e todos os balões têm 10 a nona de vida. O que isso significa? Eu vou ter que atirar cada balão 10 a nona vezes, e tem 10 a quinta balões. Então a resposta vai ser 10 a 14. 10 a 14 não passa nos inteiros. 10 a 14 é um número muito maior que os inteiros aguentam. Por isso, a gente tem isso aqui. Imprime uma linha. Atenção que a resposta pode ser maior do que 10 a nona. Use long long ao invés de int. A gente pode fazer a resposta preguiçosa. Recomendo, não recomendando vocês fazerem isso. Não façam isso em aula, o professor vai infartar. E eu aqui pra int 32 entrar em T, basicamente. Vai dar na mesma. Ok. Tá, sobre essa questão é isso. Tá, agora vamos pra D. A D basicamente o que ela pergunta? Ela te dá dois tipos de troco. Ela dá o troco de valor 2 e troco de valor 5. E ela quer saber quantos... Se você tivesse infinitas moedas de cada tipo, quantos trocos seria impossível de você dar?
Então, basicamente, aqui a resposta é 2, porque você pode dar troco 1 e troco 3. Tá. A primeira coisa que você tem que perceber é, tem alguns trocos impossíveis. Não, infinitos. O que torna infinito? O que torna infinito, por exemplo, se eu tiver 2 e 4, com testes rápidos aqui, 2 e 4 que eu dei, por que que é infinito? Vamos lá. Quais valores eu posso gerar com 2 e 4? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Eu só consigo gerar números pares com 2 e 4. E com, por exemplo, 3 e 6? Eu consigo gerar 3, 6, 9, 12, 15. Ok, tem algum padrão sobre isso. Só que não é só a gente pegar um divisor, um dividir o outro, porque se a gente pegar, por exemplo, 4 e 6. 4 e 6, nenhum divide o outro. Mas os valores que eu posso formar é 4, 6, 8, 10, 12. Perceba que eu não consigo formar nenhum ímpar também. O que isso significa? Se eu puxar o mínimo divisor comum desses dois números, você vai ver que é 2. O que significa o mínimo divisor comum ser 2 nesse caso? Eu não consigo fazer nenhum pulo que não seja múltiplo de 2. Eu não consigo fazer nenhuma soma que não seja múltiplo de 2. Então isso responde por que eu não posso fazer nenhum ímpar. Porque o menor pulo que eu posso dar é 2. O menor pulo não, né? Mas todos os pulos que eu vou dar é múltiplo de 2. E como se eu posso só pular múltiplo de 2, eu não chego em ímpar, eu não consigo formar nenhum valor ímpar. Ok, a gente tem a primeira parte do nosso exercício. Int AB sem AB if. Se o GCD... Eu dei essa função pra vocês, né? Porque eu percebi que a gente não tinha passado em aula. Mas se o GCD de A e B for diferente de 1, o que significa? Significa que não tem resposta. Que a resposta é infinita. E eu dou return 0 aqui. Tá. Então, se a gente testar, 2 e 4, pelo menos 1. Ok. E agora, se não for infinito e a gente quiser contar? Se vocês forem notar, o valor é bem pequeno de xy. Então, vocês podem basicamente calcular na mão todos os valores. E eu ainda tenho uma dica maior ainda aqui no meio, que, dado que não seja infinita a quantidade, o maior troco possível é no máximo x vezes y menos 1. Então, a gente precisa procurar todos os números até x vezes y menos 1. Vamos lá. For int a igual a 1 e menor ou igual a x vezes y menos 1. E mais 2. Ok, agora vamos checar número por número. É x vezes y não, aqui vai ser AB, né? Chamei de AB. Como é que eu checo cada número? Uma forma simples que eu pensei foi... eu vou guardar uma variável essa aqui, x igual a i. Enquanto x for maior que 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer x. Se x for divisível por a, quer dizer que eu achei a resposta. Então, bool deu bom igual a false. E aqui a gente bota deu bom igual a true. Mas se x não for divisível por a, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer x menos igual a b. A gente vai testar o próximo número. Basicamente, se eu tiver com os números 2 e 4, 2 e 5, por exemplo, e eu tiver com o número 9, eu vou testar. 9 é divisível por 2? Não é. Quer dizer, vamos fazer de outra forma. 9 é divisível por 5? Não é. Então eu vou tirar 9. Eu vou tirar 2 de 9, que é outro número que eu consigo formar, né? 7. Porque eu consigo só somar 2 no 7 e chegar no 9. 7 é divisível por 5? Não. Então vamos tirar 2 vamos tirar 2 de 7. Agora a gente tem 5. 5 é divisível por 5? É. Então perceba que só fazendo um processo reverso, a gente consegue 5 mais 2 mais 2. A gente achou uma forma de fazer 9. E é basicamente isso a ideia que eu vou implementar aqui. Se x porcentagem A é igual a 0, quer dizer que deu bom. Senão, eu vou tirar b de x. Se aqui
não deu bom, quer dizer, ele não entrou aqui, ele nunca achou isso aqui. Então é o seguinte, eu vou somar para um vetor resposta que tá aqui fora. Inclusive, caso não tenha ficado muito intuitivo, se x já for um múltiplo de b, ele vai chegar em zero uma hora, porque ele nunca vai ser múltiplo de a. Então ele vai chegar em zero uma hora, porque ele vai sempre tirando b, 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 b. Só que se ele for chegar em zero uma hora, ele vai virar um múltiplo de a, então aqui tem que ser maior ou igual a zero, foi mal? Ele vai chegar em zero uma hora, e aqui ele vai virar um múltiplo de a, basicamente. Então é isso. A gente só mais. E aqui a gente só printa essa resposta. Foi mal. Vamos testar? 2 e 5. 2, tá certo. 67, 69. 2.244, 2.244, perfeito. Então é essa a resposta da questão D. Deixa eu só testar aqui, porque essa aqui é mais complicada. Se eu errei, pode ser que tenha errado alguma coisa. Ok, passou. Agora, vamos pra... Tá, agora vamos pra questão E. Questão E diz o seguinte. Eu vou jogar um jogo de xadrez que só tem peões. E os peões não fazem capturas, eles só se mexem pra frente e pra trás, uma posição do tabuleiro. Aqui eu dei o exemplo 4 a 5. O que isso significa? Calma aí. Ok, vamos supor que a gente tá nesse tabuleiro. E eu falei que eu coloquei um cara na posição 4. Seria aqui. E outro na posição 5. E eu jogo primeiro. Eu sou esse cara aqui. O que eu faço? Eu vou ter que ir pra trás. Obrigatoriamente. É a única posição que eu tenho, porque eu não posso ir pra frente. Pra trás. E qual a possibilidade que o cara tem? Ir pra frente. Ele pode ir pra frente. Então a gente vai fazer o que a gente vai mandar ele pra frente. E agora é meu turno de novo. O que eu posso fazer? Eu só posso ir pra trás. Então eu vou pra trás de novo. E agora, se o cara quiser me prender, ele vai pra frente. Agora, ainda só posso ir pra trás. Então eu vou pra trás. E se o cara quer me prender, ele vai pra frente. Acabou minhas rodadas. Não tem mais jogada possível. Perdi. E eu dei outro exemplo pra vocês pegarem. Se eu começar com um espaço, eu posso fazer a mesma coisa com o cara. Ok, agora ele tá na mesma situação que eu tava anteriormente. Ele tá preso e só pode ir pra trás. E eu vou ficar seguindo ele, basicamente. Tá. Tem alguns padrões que a gente pode perceber nessa questão. Se tiver dois espaços, perceba que ele vai ganhar de novo. Se tiver três espaços, eu vou ganhar de novo. Se tiver quatro, ele ganha. Por quê? Tá. O segredo é você perceber que o que importa é a quantidade de blocos entre eles. Perceba que em dois movimentos, minha jogada e na jogada dele, a paridade da distância nossa é sempre igual. E não importa quantas colunas você tenha. Não importa quantas colunas você tenha, depois da minha jogada e da sua jogada, a paridade é sempre igual da distância. Então, vamos lá. Se eu ir pra frente, aqui, a gente tá com uma distância total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mexer esse cara, vai ficar pra cá, vai ficar 5. E se eu mexer alguém, vai ficar 6. A paridade vai ficar igual porque todo mundo muda a paridade quando se mexe. Então, se alguém mudar a paridade de um porcentagem 2 duas vezes, a pessoa volta para a mesma paridade. Então, é basicamente isso. A gente percebe que a paridade sempre se mantém igual. Tá. Mas a gente pode analisar que tinha um estado perdedor. A gente analisou que se todo mundo tiver colado, o cara que for jogar agora perdeu. O próximo cara a jogar perdeu. Porque ele vai pra trás e o cara vai seguir só. Então, vamos analisar a paridade dessa configuração. Aqui tem zero distância entre esses caras. Aqui tem zero distância entre esses caras. E aqui tem zero distância entre esses caras. Ok. Isso é interessante. Então, o que significa se tiver com... Vamos dizer que eu sou o primeiro jogador. Eu perdi nessa situação. Se tiver 1 de distância, eu ganhei. Se tiver 2, eu perdi. Então, basicamente, eu quero que a paridade seja par.
a paridade das distâncias, da soma das distâncias seja par. Se a paridade das distâncias for par, eu ganhei. Se a paridade das distâncias for par, eu perdi. Se a paridade das distâncias for ímpar, eu ganhei. Então é basicamente isso que o nosso código vai fazer. Isso aqui é uma teoria dos jogos. É uma questão mais complicadinha, mas eu acho legal, assim. Ok, eu vou cortar aqui, eu vou acelerar, eu vou codar por cima aqui. Ok, vamos lá. Para cada coluna, a gente vai chegar aqui e vai analisar. Aqui a distância. Aqui tava 4 e 5, né? 4 e 5. Como que eu calculo a distância entre dois caras? Eu pego 5, que é esse cara, menos a distância do outro cara, que é... Só que daqui dá 1, só que aqui a distância é 0. Então percebeu que eu tenho que fazer menos 1. Isso foi a maior parte das pessoas que fizeram esse exercício erraram. Elas não perceberam que precisava desse menos 1. Então, pra eu achar a distância, é 5 menos 4 menos 1. É x menos y menos 1, que é 0. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Opo i menos soma mais igual a opo i menos eu i menos 1. If soma porcentagem 2 igual a 0. Cout oponente. Eu não sei, lembro como estava escrito aqui. Oponente, bonitinho. Oponente é o cout eu. Barra N. Tá, tecnicamente é pra esse código que tá funcionando. Oponente. Eu. Oponente. Perfeito. E é assim que resolve essa questão. Agora a próxima questão é 3 oitão. Basicamente, eu vou te dar um tabuleiro de hashtags e pontos. E eu quero que a menor distância entre duas hashtags seja a maior possível. Então, por exemplo, aqui... eu posso tirar no máximo K hashtags. Eu posso tirar duas hashtags. Nesse caso é simples, né? Eu tiro essa hashtag e essa hashtag. Eu formei hashtag, ponto, hashtag, ponto, hashtag. Aqui. A distância entre eles, a distância mínima entre hashtags é 2. Perfeito. Que é aqui. 1, 2. Agora, nesse caso é um pouquinho mais difícil, mas eu ainda posso estourar 2. Mas perceba que eu vou ter que estourar um desses dois e um desses dois, né? Então, eu escolhi estourar esse mais pra direita e esse aqui mais pra esquerda. Aí ficou hashtag ponto, 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 hashtag ponto, 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 hashtag ponto. Ponto hashtag seria se eu tivesse falado como eu falei aqui. Mas não importa, a distância mínima ainda vai ser 3, por causa desses dois caras. Tá. Tem uma coisa que tem que ativar um neurônio pra você na hora que você lê. Maior mínimo. Se você ler maior mínimo ou menor máximo, isso tem que te lembrar de um conteúdo muito específico. Busca binária. Busca binária geralmente é nisso. É baseado nisso. Por quê? Em busca binária, a gente tem. A gente tem várias respostas possíveis. Só que. Nesse caso, vamos considerar que aqui essas são as respostas que a gente pode dar. Eu dei aqui a resposta 2, 4. Aqui. Se eu quiser que a distância mínima seja 2, pensa num negócio comigo. Todo mundo. Se der certo, quer dizer que todo mundo pra trás do 2 vai ser uma resposta possível também, de distância mínima. Só que se eu perceber que o 4 deu errado, por exemplo, todo mundo na frente do 4 também vai ser impossível. Então, E o nome dessa propriedade é monotocinidade. Vocês entenderam? Basicamente eu posso fazer uma reta, todo mundo pra cá vai ser uma resposta válida, e todo mundo pra cá é uma resposta inválida. E quando eu faço esse traço, eu tenho que descobrir, ok, depois desse traço, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tá logo atrás do traço? Então, basicamente, o que a gente pode fazer eu vou testar a resposta exatamente no meio. Vamos usar esse primeiro exemplo aqui. Eu quero achar uma distância mínima de 4.
mas eu não consegui achar uma distância mínima de 4. Então, eu tiro todos esses caras. Agora eu tenho uma lista de 1 a 13. Eu vou testar achar uma resposta de 2. E eu achei uma resposta de 2 aqui. Ok, então eu vou manter... eu vou tirar todo mundo pra cá. Porque se esse aqui é válido, todo mundo pra trás é válido. Então não importa quem tá pra trás. Porque a resposta vai ser 2 ou 3 agora. Vamos testar 3? A gente vai testar 3. E a gente vai ver que é inválido também. Então a gente vai tirar 3 pra trás. Sobrou só 2. E 2 é a nossa resposta. Basicamente isso. Tá. Mas outra necessidade que a gente precisa fazer para a busca binária ser válida a gente tem que checar nesse caso se a gente consegue para um número. Por exemplo, eu quero testar se o número 2 é válido. A complexidade dessa checagem tem que ser n. Porque se for, por exemplo, n ao quadrado, perceba que vai ser a busca binária, a complexidade é log de n, né? Só que se a minha checagem for n ao quadrado, vai dar n ao quadrado log n. E é algo que a gente não deseja. Porque n é 10 a quinta. Vai passar. Porque a gente, via de regra, tenta manter o seu código em 10 a oitava, 10 a nona. De complexidade. Tá. Tem como a gente checar? Vamos pensar. A gente tem 5 hashtags seguidas. E a gente quer testar se a distância 2 funciona. Aqui o primeiro cara a gente pode ignorar. Vamos da esquerda pra direita. A gente pode ignorar. Mas perceba que se a gente escolher esse cara pra ficar, todos os próximos dois caras. Todos os próximos. O cara da frente, que é distância 2, né? Então o cara da frente tem que ser ponto. Mas já que aqui é hashtag, então a gente vai ser forçado a trocar ele por ponto. Tá. E como que é ponto? Aqui. Agora eu posso ter uma hashtag de novo. E ter uma hashtag logo depois. Então a gente mantém a hashtag, só que depois dessa hashtag não pode ter um ponto. Então a gente vai transformar esse hashtag em ponto. E aqui a gente tá liberado de uma hashtag de novo, então a gente vai ter uma hashtag de novo. Acabou. Então a gente checou que é possível com o tamanho 2. Vamos testar com 3. Aqui, eu vou pegar o cara mais à esquerda possível. Peguei você. Então os dois próximos caras não podem ser hashtag. Perceba que os dois caras são hashtag, então a gente vai ter que fazer duas mudanças. Esse cara vai virar ponto e esse cara vai virar ponto. Ok. Agora o próximo cara é uma hashtag. Então os dois próximos não podem ser hashtag. Então a gente apaga você e se transforma em ponto. Só que perceba quantas mudanças a gente teve que fazer. Uma, duas, três. Isso não. Perceba que a gente não pode estourar mais de 2 booms. Então, se a gente estourou 3, isso aqui não é uma resposta válida. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma busca binária. E nessa busca binária, cada passo da busca binária, a gente vai fazer isso para ver se é válido ou não. Vamos lá. Eu vou dar uma acelerada porque a busca binária demora um pouquinho mais para codar. Vamos lá. Tá, ok. Agora a gente vai aqui. A gente vai fazer int obrigatórias. Eu vou chamar isso obrigatórias, como se fosse tipo. Quantos quadrados para frente eu tenho que forçar todos a serem em ponto. Então vamos lá. For se mapa i for igual a hashtag. Tá, se o mapa i for igual a hashtag, if obrig igual a zero, significa que ele não está sendo obrigado a nada. Então a gente vai marcar obrig a mid, que é o valor que a gente está testando. Mid menos 1, acho. Isso, mid menos 1. Else ct menos menos. E aqui toda vez a gente diminui o brig. CT++, desculpa.
se o brig menor ou igual a 0, o brig menos menos, tá? Agora a gente tem o count. E agora a gente só fazer a parte final da busca binária. Se calma aí. Bool last igual a false if se essa última iteração ICT menor ou igual a... Eu esqueci de puxar o... Cara. ICT for menor ou igual a K, quer dizer que deu certo. Então eu vou... esse é o último e deu certo, então eu vou retornar mid. Mas se esse aqui for o último, else if last, eu vou retornar mid menos 1. É coisa de busca binária. Else if CT menor ou igual a K, se deu certo, eu vou retornar busca binária de... se deu certo, eu vou buscar os caras pra frente. Mid mais 1. High. Else, return, bb, low, mid menos 1. Se deu errado, eu vou testar caras menores. E eu vou dar cout na resposta. Vamos ver se tá certo. 5, 2, 3, tá. Vamos testar só se tá com valor a mais. 5, exato, ok. Menos 1. Eu acho que eu errei alguma coisa nessa hora de calcular mid menos 1. Às vezes era só... Às vezes era mid menos 2 até. Vai, ao invés de fazer isso, eu vou testar com mid menos 2 aqui. Então é só mid? Era só mid, ok. Ah, tá, é porque eu tô fazendo o brig menos menos aqui logo embaixo. Então já tá arrumando, ok. Então essa é a resposta. Vamos tentar submeter. Esse problema F. Passou, vai passar tecnicamente dentro do tempo. Porque você não pode fazer iterativamente, porque se a gente fizer aquele n e você fizer pra todos os valores, n vezes n vai dar n ao quadrado. E n ao quadrado vai quebrar o tempo também. Então precisa ser uma busca binária. Passou. Ok, agora vamos pro último exercício que foi o que eu considerei mais difícil, né? Druida da Selva. Ele basicamente vai te dar um grafo. Para fazer essa questão, agora você precisa saber BFS, DFS. Se tiver se você souber Dijkstra, facilita, mas não precisa saber Dijkstra. Uma solução alternativa que me apontaram foi: perceba que aqui eu também falo menor máximo. Então você pode aplicar uma busca binária. Eu não vou entrar em questão como fazer com busca binária, mas tem, é bem facinho também. Mas eu vou fazer da forma que eu pensei na hora que eu criei esse exercício. Nossa, esse aqui tá alterado. Vamos começar um novo. Basicamente o exercício ele vai te dar um grafo, e você nesse grafo tem que chegar do ponto 1 pro ponto 2. Só que nesse trajeto, você tem que passar pelo menor máximo possível. Então, basicamente, esse primeiro exemplo que eu dei, o primeiro exemplo que eu dei foi bom. Eu tenho o ponto 1, eu quero chegar no ponto 2. O caminho de cima passa pelo 3 e 4. O caminho de baixo passa pelo 5. Vamos ver os dois caminhos possíveis. 1, 3, 4, 2. O caminho de baixo é 1, 5, 2. Qual que é o maior número aqui de cima? 4. Qual que é o maior número aqui de baixo? 5. Então a gente vai escolher o caminho de 4. A gente quer minimizar o máximo, basicamente, que aparece no caminho. Então, como que a gente vai fazer isso? A forma que eu pensei, você tem que conhecer bem como funciona uma BFS. Então, por exemplo, o 1
Quais são os caras que um consegue chegar? Ele consegue chegar no 3 e no 5. Ok, vamos guardar. 3, 5. Então, o próximo cara que a gente vai chegar é o 3. Já que a gente quer passar pelo menor cara possível, a gente não vai passar pelo 5. Porque concorda que se eu passasse pelo 5 também, a gente vai sempre do menor pro maior. Porque se eu passar por um cara maior depois, eu sempre vou querer passar pelo menor, assim. Então, basicamente, é difícil explicar, mas a gente vai sempre querer passar pelo menor cara primeiro. Então, a gente vai passar. A gente vai checar o 3 primeiro. Ok, vamos checar o 3. Eu consigo chegar no 4 a partir do 3. Então, vamos tirar o 3 aqui. E botar o 4 nessa lista. Ok, agora qual que é o próximo número que a gente vai checar? 4. Porque o 5 é o maior daqui, então a gente não vai checar ele. Agora a gente vai testar o 2. Achamos o 2, matou. Perceba que o maior número que a gente passou foi o 4. Então a resposta é 4. É uma BFS, só que ao invés de fazer uma fila, normalmente igual você faria numa BFS normal, você transforma isso aqui numa Priority Queue. Uma Priority Queue ou qualquer coisa que você decidir. Isso, vamos lá. Tá na hora de rodar. Não sei se vocês lembram como roda BFS. Void BFS. Kiwi. Quint. Vamos chamar de Priority Queue, né, no caso. Continuar aqui. PQ. Opa, PQ. PQ.push. O que vai fazer? Vector int. Lista de adjacência. É isso. Eu não sei se vocês lembram como cria uma lista de adjacência, mas é assim que a gente geralmente faz. Int n, sem n. E n também, né? Quantidade de arestas. For int a igual a número. E menor que n mais mais. Int ab, sem ab. Lista de adjacência. Lista de adjacência a. Ponto push back b. E lista adjacência b. Ponto push back. Tá, porque é não direcionado, então vocês podem qualquer lugar. Agora a gente vai chamar BFS. É isso. Tá. Agora é só codar a BFS, basicamente. Que a gente tem uma priority queue aqui, é a única diferença. While pq.size. Eu tenho que fazer uma lista de visitados, né? 20 visitados. Max. Enquanto pq.size. E visitados 2 é igual a 0. Se ele perceber que 2 foi visitado, tchau. Bacalhau, basicamente. Não, mentira, eu vou fazer de outra forma. Int max, aqui vai ser o máximo que a gente passou, por enquanto vai ser 1. Int topo é igual a pq.front.top, foi mal, pq.top, e aqui a gente dá, lembra sempre de dar pq.pop logo quando você pega o que você precisa, pronto. Muitas vezes eu errei porque esqueci de dar pop. Topo, if topo é igual a 2, a gente dá break. Ok. Max o máximo que a gente passou vai ser eu chamei isso aqui de max, não posso chamar isso de max, maxi, porque é um caractere reservado. Maxi vai ser igual a max entre maxi e topo. Aqui ele vai guardar o maior cara que ele passou. Agora vamos lá. Isso, tá certo. Agora vamos lá. For alto v em lista adjacência topo pq.push v. E é isso. Agora só tem que tomar cuidado. Agora eu percebi. If visitados topo break. Não, continue. Foi mal. E aqui a gente marca visitados topo igual. Tá. Aqui é ponto push v. Acho que é isso. Cout. If visitar. É verdade. A gente tem que checar se a gente chegou no ponto 2. Porque tem a possibilidade de a gente não ter chegado, né? Eu falei aqui, se você não chegou, imprima -1. Se é impossível de chegar. E pra checar se é possível de chegar, visitados 2. Se visitados 2 for igual a 0, cout -1. Else, cout max.
E tecnicamente é assim que resolve esse problema. Vamos ver se tá certo. 5. Calma aí. Eu vou checar onde tá errado. Vacilo meu. Part kill ele vai do maior pro menor. Existe uma forma de corrigir isso, que é colocando isso aqui. É bom você aqui lembrar porque fica mais fácil ao invés de você. Tem como você só usar números negativos, né? Porque usando números negativos funciona. Mas esse aqui é bem mais fácil. A gente coloca vector, o valor que a gente quer, vector int nesse caso. E aqui você só escreve greater. Você quer ir do menor pro maior. Agora deixa eu só tirar esse debug que eu fiz. 4, perfeito. E agora a gente vai no aqui. -1. E tecnicamente é assim que resolve esse problema. Perceba o meu erro aqui. Eu tô verificando máximo antes. Então, se o 1 for diretamente do 2, ele não vai considerar. Então, tem que checar o máximo antes dele dar break no 2. Pronto. Ah, eu fiz esse caso de teste justamente pra cair no bait, assim. E vamos lá. E agora a técnica a gente vai passar. Ok. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do contest. Boa sorte na UBI pra quem for fazer na quinta e na sexta, amanhã depois, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo. E é isso. Obrigado por chegarem aqui. Tchau!